Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao podcast Diabetes Eu Cuido. Nossa missão é transformar vidas através da educação em diabetes. Eu sou Alexandra Manfredini, sou biomédica, sou educadora em diabetes e hoje eu quero falar com você sobre ter mais saúde e qualidade de vida. Quem não quer, né? Se você quer, aqui é o nosso canal. Fique comigo, pois hoje eu recebo um convidado muito especial para conversarmos sobre uma complicação do diabetes, que é a mais frequente entre os pacientes e a menos diagnosticada, a neuropatia diabética. Está aqui comigo o Dr. Washington Pereta Tavares, é médico, graduado pela Universidade de Taubaté, com residência em clínica médica e neurologia pelo Hospital Municipal de São José dos Campos. É professor assistente de neurologia da Universidade de Taubaté. Doutor, muito obrigada. Hoje nós estamos aqui para falar de um assunto muito importante, né? Como eu falei, a neuropatia diabética é a complicação mais frequente dos portadores de diabetes e a menos diagnosticada, né? É uma doença que pode ser progressiva se não for diagnosticada a tempo. Aproximadamente 60% a 70% das pessoas com diabetes possuem algum tipo de neuropatia. A neuropatia é 8% mais frequente que os problemas nos pés e 5% mais frequente do que a retinopatia, a alteração na visão e a nefropatia. Então, doutor, para a gente começar, muito obrigada pela sua participação e vamos bater um papinho aqui, começando pelo que é a neuropatia diabética. Ok, muito bom dia, obrigado pelo convite. Muito bem, Alexandra. Efetivamente, neuropatia significa uma disfunção de nervo. A neuropatia diabética é uma doença de uma disfunção, de uma inflamação decorrente de uma forma direta ou relacionada ao diabetes. O nervo é um órgão que conecta o cérebro ao corpo e leva todas as suas funcionalidades. Pode ser um movimento, pode ser uma sensação, pode ser a habilidade de funcionamento de um órgão. Então, sensação, tato, toque, mexer, sentir, perceber, são situações envolvidas com os nervos. Então, uma neuropatia diabética, esses nervos que são recobertos por uma capa, uma bainha de mielina, entenda como se fosse um fio encapado. Ele perde essa capa, esse fio fica desencapado e acontece um curto-circuito, como se fosse um fio de eletricidade mal conectado. Esses curtos-circuitos podem ter de formas diversas e isso vai levar a uma doença evolutiva, grave, definitiva muitas vezes. E a neuropatia que a gente percebe, a mais frequente, é aquela que o paciente relata formigamento nas pernas, nos pés, dormência, né? Ele se queixa que muitas vezes ele, ao deitar à noite, a hora que tudo está tranquilo, ele deita, começa os sintomas, né? Começa a piorar. Às vezes até ele tem cãibras durante a noite. Isso tudo melhora quando ele acorda, levanta, começa a andar, isso tudo melhora. Essa é a mais comum, não é? A neuropatia periférica, se a gente pode assim chamá-la. E quais são os outros tipos de neuropatia que também estão envolvidos com o diabetes? Muito bem. Nós temos 4 grandes grupos de doenças envolvidas na neuropatia diabética. A primeira, a mais comum, é a polineuropatia. É uma doença geralmente sensitiva, pega principalmente os nervos sensitivos, e o indivíduo tem formigamento, sensação de dificuldade para sentir, o pisar, não consegue mais sentir direito uma passada dos pés, uma dificuldade na hora de calçar sapatos, um incômodo com a roupa de cama. Existe outro tipo, o segundo mais comum, é a disautonômica, a disautonomia, que é os nervos que controlam o funcionamento automático do corpo. Então, controlam bexiga, intestino, ritmo de coração, controlam sudorese, controlam habilidade de equilíbrio. O indivíduo pode ter tonturas, pode não sentir direito situações como hipoglicemia, hiperglicemia, pode ficar com o coração acelerado demais, pode perder a capacidade de funcionamento do intestino e da bexiga. Existe a outra situação chamada mononeurite, que é a inflamação específica de um único nervo.
Isso pode ser nervo de qualquer parte do corpo, inclusive nervo craniano, que controla a visão, que controla a sensibilidade de um lado do corpo. O indivíduo passa a enxergar dobrado, o indivíduo pode ter paralisia de Bell, o indivíduo pode ter até outras situações de complicação, como síndromes parecidas com doença compressiva, como por exemplo a famosa túnel do carpo. E existe a outra forma, que é uma situação mais relacionada ao diabetes tipo 2, que é a amiotrofia. É uma doença mais grave, geralmente de grandes grupos neuronais proximais, mais próximos da bacia, mais próximos do ombro. Então o indivíduo fica com aquele membro todo, a perna inteira fraca, fica com atrofia, como se fosse uma sequela de um evento grave, né? Alguns são mais reversíveis, outros são menos reversíveis, e a avaliação com o neurologista consegue diferenciar qual tipo de neuropatia, porque os tratamentos e as terapias específicas são diferentes entre elas. E há diferença entre os portadores de diabetes tipo 1, como o senhor falou, que esse tipo específico é mais comum em portadores de diabetes tipo 2. Há alguma diferença, né, em relação a eles? E também o estágio que nós conhecemos como pré-diabetes. Nós sabemos que 25% dessas pessoas que estão em pré-diabetes, elas podem evoluir também com neuropatia, né? Então, qual é a diferença da incidência entre diabetes tipo 1, diabetes tipo 2 e o pré-diabético? Muito bem. A incidência, né, o número de casos vai aumentando proporcionalmente, de acordo com o descontrole do tratamento da doença, né, o diabetes em si, o descontrole glicêmico e o tempo de doença. Então, para o indivíduo do diabetes tipo 1, espera-se que no diagnóstico da doença ele não tenha neuropatia diabética nenhuma, certo? Já para um diabetes tipo 2, em que a doença ela vai acontecendo lentamente, já é de se esperar algum grau de comprometimento de nervo periférico, tá? O pré-diabetes, ele pode já desenvolver também a neuropatia periférica. Alguns tipos da neuropatia periférica, né, os subtipos, podem ter mais preferência para um ou outro tipo. Então, algumas desautonomias são mais comuns em diabetes do tipo 1, que tem um descontrole glicêmico importante, fazem doses altas de insulina, ao mesmo tempo que ficam fazendo hiperglicemias frequentes com hipoglicemias. A efeito de amiotrofia do diabetes é mais comum no diabetes tipo 2. Efetivamente, o tempo de diabetes e o grau de descontrole são os principais fatores envolvidos. Mas o pré-diabetes pode sim ter já neuropatia. E para a gente falar já de fatores de risco, né? Eu gostaria que o senhor falasse um pouquinho disso, né? Quais são os fatores de risco além do descontrole do nível de glicose no sangue, da glicemia? Eu acredito que a obesidade é um fator que está muito envolvido, assim como a hipertensão arterial, né? Quais são os fatores de risco para o desenvolvimento, então, das neuropatias? Muito bem. Além desses que você citou, uma situação bastante associada, o tabagismo. O tabagismo está muito associado, né, com fenômenos oxidativos degenerativos. Você já falou da obesidade, mas todo tipo de doença degenerativa tem potencial de favorecer a neuropatia. Então, uma doença inflamatória, uma doença como uma artrite reumatoide, um hipotireoidismo, uma doença de até situações inflamatórias intestinais. Tem gente que tem, por exemplo, aquelas doenças inflamatórias como doença de Crohn, outros tipos. Tudo isso são fatores de risco. E a má alimentação e a falta de cuidados pessoais, vamos assim dizer, favorecem. Certo. E com relação aos sintomas? A neuropatia diabética é uma doença silenciosa, assim como a hipertensão arterial, não é? Em torno de 50% dos casos não apresentam sintomas. Mas quando eles apresentam esses sintomas, né? Então, o que o portador de diabetes ele pode desconfiar, né? Que esses sintomas podem estar relacionados à neuropatia? Muito bem. Vamos para o clássico, né? A polineuropatia. Em primeiro lugar, o indivíduo vai sentir que, na verdade, ele não está sentindo direito. Então, ele percebe que calçar um sapato
está diferente do que era habitual. Ele não sente direito à pisada, ele sente uma dificuldade, ele pode bater e não sentir tanta dor, ele pode sentir um incômodo na hora de deitar, e aí a roupa de cama, o roçar da roupa de cama o incomoda, ele pode sentir tontura na hora de levantar, ele pode sentir que o coração fica diferente, ele pode ter dificuldade de sentir quando o açúcar no sangue está baixo, que é a hipoglicemia, ele pode ter dificuldades de intestino, ele pode ter dificuldades, nos homens particularmente, dificuldades sexuais, que também estão relacionadas à polineuropatia, né? Em alguns momentos, o indivíduo pode ter dores, e ele pode confundir essas dores como se fossem de doenças outras, doenças articulares. Isso é um esporão, isso é da artrose. Às vezes pode ser decorrente do diabetes, sim. Então, há uma grande quantidade de sintomas diferentes entre si. E pode haver uma confusão, por exemplo, dores. O senhor falou de dores. Às vezes a pessoa tem uma queixa e ela relaciona isso com uma dor vascular, uma dor de circulação. Não é? Minha perna está pesada, eu acho que eu estou com problema na circulação. Acaba procurando um vascular, alguma coisa assim, para tratar essa dor que na cabeça da pessoa pode ser relacionada à circulação. E essa dor pode estar relacionada, sim, à neuropatia. Sim, isso é bastante comum no fim das contas. Grande parte dos pacientes que passam com neurologistas já passaram primeiro com vascular. Porque é uma dor cansada, às vezes é uma dor que piora em determinada situação. Ele passa porque acha que tem aquela varize, que é o motivo de tanta dor. Mas são situações que merecem controle. Se o indivíduo tem diabetes, ele tem que pensar, em primeiro lugar, que o diabetes tem que estar bem controlado. Aí ele vai passar com vascular, não tem nada a ver com a situação, não é uma dor de claudicação, é uma dor até que piora às vezes com o repouso. Diferente de uma dor vascular que piora com a atividade física. São situações diferentes. Sim, e para a gente falar disso, como é feito o diagnóstico, né? Já que é uma doença tão importante, de uma prevalência tão grande entre as pessoas que têm diabetes, como que é feito o diagnóstico? A pessoa, então, creio que é muito importante que o portador de diabetes ele tenha uma visita constante ao neurologista. Então, uma vez que ele tem o diabetes tipo 2, e já com alguns anos prolongados, e às vezes, doutor, a pessoa que faz o diagnóstico do diabetes, ele tem diabetes há mais de 5 anos. E todo esse período, ela silenciosa, sem manifestar sintomas e sem tratamento. Então, se eu estou com diabetes sem tratamento há tanto tempo, a chance de eu ter complicações ela é muito grande. Né? Então, como é feito o diagnóstico da neuropatia? Muito bem. O diagnóstico ele depende primeiro da consulta, né? A anamnese, a história feita pelo médico e o exame clínico. Então, o neurologista, o médico, ele vai examinar, vai pesquisar se esses nervos estão funcionando bem ou não. E ele consegue testar para cada uma dessas situações. Feito a suspeita diagnóstica, ele vai pedir uma série de exames, tanto de sangue, de laboratório, e ele pode pedir um exame confirmatório, que é o exame chamado eletroneuromiografia, que é aquele exame de agulhadas que dão choquinhos. Esses choquinhos vão estimular um nervinho, cada um dos nervos testados, e ver a velocidade da eletricidade, vamos dizer assim, produzida nesse nervo. E aí, pela velocidade, ele consegue saber, está funcionando bem, está devagar, e aonde está essa falha. Isso é o diagnóstico habitual, é o padrão ouro para a neuropatia periférica. Tem que testar outras doenças. Tem doenças que confundem, como hepatite C, pode confundir, sífilis, é uma doença absolutamente tratável, que pode ser confundida. Então, o neurologista consegue fazer essa avaliação inicial, pedir esses exames e fazer o exame complementar diagnóstico. Então, o diagnóstico ele é muito importante porque ele é determinante para o tratamento. Eu preciso primeiro saber que tipo de neuropatia esse paciente apresenta para, então, eu tratá-lo de forma adequada, correto? Exatamente. Cada tratamento, existem várias medicações novas, inclusive, que são específicas para cada situação. Antigamente não existia muitas dessas medicações que existem hoje em dia. Então, para o sintoma de dor, é uma medicação específica, que não é analgésico,
Não é um anti-inflamatório que vai resolver, é uma medicação que vai fazer o cérebro entender de uma forma diferente, muitas vezes, esse estímulo que está chegando errado. Ou o contrário, o paciente não está sentindo nada, então eu tenho que tentar hiperestimular esse nervinho para que ele consiga funcionar um pouquinho melhor. São situações diferentes. Da desautonomia é a mesma coisa. Eu tenho uma medicação para melhorar o funcionamento do intestino, ou eu tenho uma medicação para melhorar o funcionamento da bexiga, e por aí vai. Cada situação merece um tratamento específico. E se a gente for falar de complicação, né? Nós falamos que a neuropatia é uma complicação de um diabetes mal controlado. E nós temos ainda uma complicação de uma neuropatia não tratada, não é? Então, se a gente lembrar que o diabetes é a causa mais frequente de amputações não traumáticas de membros inferiores, ou seja, aquelas amputações que não são por acidentes, né? E também se sabe que cerca de 85% das amputações elas são iniciadas pela formação de úlceras. E pior ainda, aproximadamente 14 a 20% dos pacientes com úlceras, eles são submetidos a amputações. Então, a amputação, ela é uma complicação, podemos dizer assim, que ela é uma complicação ou ela é uma consequência de uma neuropatia não tratada, não é? Ok, efetivamente o que acontece é que esse nervo não está funcionando. Aquela área, por ele enervada, para de sentir, para de ter vou dizer assim, os estímulos que vêm do cérebro, e isso vai mudar a circulação do local, isso vai mudar a proteção do corpo àquele local. Então, mecanismos imunológicos vão deixar de acontecer aquilo ali. E aquela área começa a morrer. O indivíduo bate, ele não sente, ou ele tem uma infecção local e não sente, e isso vai acontecendo. E essa área vai atrofiando, vai murchando, vai deixando de funcionar, o indivíduo perde funcionalidade. Efetivamente o que acontece? Uma gangrena e uma complicação mais grave levando à amputação. E como nós podemos evitar que tudo isso aconteça, né? Então, como que nós podemos prevenir? Prevenir a neuropatia e prevenir a tão temida amputação. Efetivamente, primeira coisa, né? Controlar a doença. Controlar o diabetes, que é uma doença cheia de situações, é uma doença multifatorial, uma doença complexa. O diabetes é uma doença, já é considerada uma doença cardiovascular. Não é fator de risco para doença do coração, não é fator de risco para o cérebro, já é uma doença disso. Então você tem que tratar desde o princípio, controle glicêmico, fazer um controle efetivo, evitar hiperglicemia, fazer controles das suas outras doenças que também são fatores de risco cardiovascular, controle da hipertensão, controle de doenças outras reumatológicas, inflamatórias, cuidar bem da sua higiene dos pés, fazer uma vigilância constante, não achar que falta de sensibilidade ou que deixar de sentir algumas coisas faz parte da idade ou que é simplesmente por trabalho que se exerça. Fazer um controle com relação à vida saudável, uma boa alimentação, ver se não está faltando nenhum nutriente, tudo isso ajuda muito a prevenir a doença. O controle do peso corporal também é importante, né? Se a obesidade é um fator que ela é um fator de risco para desenvolver a neuropatia e é um fator agravante também da neuropatia, né? Se a gente consegue perder de 7 a 10%, a gente vê uma melhora significativa nos sintomas, na evolução do tratamento e tudo mais, não é? Efetivamente, sim. Todas as doenças degenerativas para cérebro e sistema nervoso central e periférico pioram com a obesidade, né? Todas elas. Então o indivíduo vai ter um melhor controle glicêmico, vai ter uma facilidade de tratamento, inclusive. O tratamento é mais eficaz nos indivíduos que conseguem perder peso. Não só a progressão da doença, mas o tratamento é mais fácil. Para a gente encerrar, então, doutor, eu gostaria que o senhor deixasse uma mensagem, né? E eu costumo sempre dizer que trabalhar na prevenção e trabalhar com diabetes é você trabalhar na base. Para tratar o diabetes, nós precisamos estar atento à alimentação, à atividade física, ao automonitoramento, ao controle da medicação e desenvolver o autocuidado, porque
tudo isso tem como base a educação em diabetes. E o que a gente está fazendo aqui hoje nada mais é do que trazer informação, trazer conhecimento para que as pessoas possam desenvolver as habilidades necessárias para tratar a doença. E com isso, vai desenvolvendo o autocuidado. E uma vez que eu desenvolvo o autocuidado, eu vou me empoderando da informação, da orientação, eu me torno protagonista do meu tratamento, né? Eu pego o diabetes na minha mão e falo, não, quem vai cuidar sou eu, né? Porque se eu não faço isso, o diabetes cresce e eu diminuo, né? E as complicações, elas vão aparecendo, vão surgindo e vão tendo um impacto muito negativo na qualidade de vida. Então, sabendo de tudo isso, eu gostaria que o senhor deixasse uma orientação, uma mensagem para quem está nos ouvindo agora. Perfeito. Bom, exatamente isso, né? Efetivamente, o diabetes ele tem tratamento. As complicações têm tratamento. Não é só a neuropatia diabética, a doença neurológica relacionada ao diabetes. O indivíduo que trate do seu diabetes, ele vai prevenir tantas outras doenças neurológicas. Ele vai ajudar a prevenir Alzheimer, ele vai ajudar a prevenir o AVC, o derrame, ele vai ajudar a prevenir doenças motoras. Então, isso é essencial. Ah, mas já começou a doença, não tem mais o que fazer. Sempre há o que fazer. Sempre há o que fazer. E o tratamento, quanto mais precoce, trará muito mais benefícios. Será mais fácil, será menos custoso. Vale a pena tratar, eu falo por experiência própria de quem tem diabetes desde os 8 anos de idade. Muito obrigada, doutor. Gostou do tema de hoje? Então compartilhe com aquela pessoa que você ama e merece receber essa orientação. Deixe seus comentários, suas sugestões de temas, para que possamos desenvolver para você. Curta as nossas redes sociais no Facebook, no Instagram, Diabetes Eu Cuido. E agora também curte as redes sociais do Dr. Washington, @dr.washington.tavares.neuro. Fique com Deus e até o próximo podcast.